Na verdade, a doutrina espírita sempre diz que é preciso não pensar só na depressão como um processo obsessivo. O processo obsessivo existe porque a depressão, a tristeza, a melancolia, o não viver já está na pessoa. Nenhum espírito sofredor se aproxima de você se você não tem uma porta por onde ele pode entrar. Então, se eu não tenho tendência à depressão, o depressivo não vai estar junto de mim. Mas quando você tem uma tendência à depressão, e muitas vezes, sim, podemos dizer que essa depressão vem de suicídios de outra vida, de grandes solidões que a alma atravessou, ela volta, mas a qualquer embate, ao invés da renovação positiva, ela se encolhe. Seria temerário dizer que toda pessoa depressiva vai para um centro espírita e fica boa, porque o atendimento psicológico é muito importante. Não é possível imaginar que, não havendo só o processo obsessivo, e ele nunca está só, ele existe a partir de uma profunda insatisfação interna, de pensamentos menos nobres que a pessoa agasalha, de conflitos emocionais, afetivos, de relacionamento. Então, aí, a partir da solução disso, ou do encaminhamento de uma solução disso, portas adentro do seu coração, da sua emoção, aí cabe a desobsessão, com certeza, o afastamento das entidades que não por acaso passaram a te achar, porque você passou a estar junto com elas a partir da sua emoção, depois do seu pensamento. E é importante enfatizar que muita gente desiste no meio do tratamento desobsessivo porque acha que não é parte integrante do tratamento. Acha que vai haver um milagre, acha que os espíritos vão tirar tudo, acha que basta tomar passe. Meus avós eram espíritas, eram da época que qualquer coisa que você contava, a pessoa dizia, toma um espaço que vai resolver. E com o passar do tempo, graças a Deus, amadurecemos, os espíritos começaram a nos dizer que não era assim. Que grande parte, a maior parte de toda a renovação tinha que começar de nós. E aí eles poderiam nos ajudar. Então, há casos também, o próprio Dr. Bezerra de Menezes diz isso, em que, para casos mais sérios, o psiquiatra bem intencionado, correto e digno é também uma opção, porque há determinadas pessoas que têm depressão por causas orgânicas. Então, procurar o médico é importante para um diagnóstico que vai te ajudar muito, porque você vai, é fácil culpar a espiritualidade, né? Eu cheguei na década de 70 para o espiritismo, em 72, quando bastava você dizer, eu sou bom porque os espíritos bons me cercam, eu sou ruim porque os espíritos sofredores não me deixam ser bom. Responsabilidade própria? Nenhuma. Mas, felizmente, tudo evolui, tudo avança, nossa mentalidade também. Então, é óbvio que hoje, Dr. Bezerra de Menezes, nas suas últimas obras, inclusive através de Divaldo Franco, comenta: há determinados momentos em que precisamos da medicação, que o psiquiatra vai nos passar. O problema é que o ser humano nunca parece ter fim nas suas bobagens. Ele quer o remédio para acordar, o remédio para dormir, o remédio para rir, o remédio para chorar. Ele quer se viciar no remédio. Por um período, muitas pessoas precisam de uma medicação, porque as próprias sinapses do cérebro precisam voltar a funcionar. Ele cita, inclusive, numa das obras, o nome de um remédio extremamente popular que foi trazido dos laboratórios do infinito para os cientistas da Terra. O problema é o uso excessivo que o homem da Terra faz de tudo que lhe cai nas mãos. Ele extrapola. Mas, inegavelmente, não podemos dizer que todo depressivo vai encontrar dentro da casa espírita, ou da igreja, ou do templo protestante, a solução para as suas questões. Porque elas nascem sempre de nós. Não adianta você passar a vida inteira fazendo desobsessão sem se questionar, sem dizer por que eu estou tão infeliz, por que eu estou tão incomodado, por que eu não posso mudar a minha vida. Porque o meu relacionamento não é como eu desejaria, mas eu não tenho coragem de sair dele ou de transformá-lo. E esses cadáveres que nós vamos arrastando ao longo da existência nos pesam demais. E às vezes nos trazem, aí sim, fobias, esquizofrenias, que vêm de outras existências e que afloram novamente. Porque o depressivo geralmente se justifica o tempo inteiro. Eu sou depressivo por causa de fulano. Eu sou depressivo porque tal coisa me aconteceu.
E nós não podemos nos auto-justificar, porque senão não solucionamos nada. Há muita gente que prefere culpar o outro, as circunstâncias, a vida, a reencarnação, no caso dos espíritas, o processo de resgate, no caso dos espíritas, do que as suas próprias questões serem, enfim, trazidas à luz. E o pior, ou melhor, é que nós mergulhamos tantas vezes na Terra exatamente para solucionar na Terra o que não pode ser solucionado no mundo espiritual. Senão não haveria necessidade do processo reencarnatório. Ele ainda existe no nosso atual estágio, porque tem coisas que só na Terra nós podemos solucionar. E se nós não solucionarmos, voltaremos para o lado de lá com as mesmas novas velhas questões. E vamos ter que voltar muitas vezes, sempre com os mesmos questionamentos. Por isso, André Luiz dizia através de Chico Xavier, a oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre. O processo de depressão era tão forte que de manhã eu não conseguia acordar. E aí, por não conseguir levantar, aquilo fazia com que eu ficasse mais